Olá, amigos e amigas do GPEC. Meu nome é Samia Lago e eu estou aqui hoje para falar a respeito do estresse. Esse tema, ele é baseado no capítulo de um dos capítulos do livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Me parece que esse momento é um momento propício para a gente abordar esse tema, porque a situação que fomos chamados a vivenciar nesse instante nos coloca, de algum modo, em teste de nossas emoções. Então, é oportuno que a gente se debruce alguns instantes para avaliar como andam as nossas emoções nesses instantes e que nos encontramos vivenciando uma pandemia e com a necessidade de vivenciarmos também o isolamento social, convivendo mais de perto com o nosso núcleo familiar. Alguns de nós se encontram isolados sozinhos. Obviamente, me refiro a encarnados, porque nunca estamos sozinhos. Existe uma nuvem de testemunhas, conforme nos atesta Paulo de Tarso, ao nosso derredor. Mas antes de iniciar, vamos orar, porque todo o trabalho do Cristo deve ter o Cristo presente. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, permita aos bons estarem conosco nesses instantes, que os nossos corações sejam capazes de absorver a lição e que as nossas mentes tenham coragem suficiente para pensar a respeito dela e executar. Que Jesus nos abençoe. Então, Joana de Ângeles, ela divide esse capítulo em 3 partes. Razão de ser do estresse, processos e mecanismos estressantes, terapia para o estresse. A respeito da razão de ser do estresse, eu destaquei 3 partes importantes deste capítulo e acredito que vale a pena nós nos debruçarmos sobre esses trechos. Vamos lá. Ela começa definindo o estresse como pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga superior à sua capacidade de resistência emocional. Depois ela diz: generaliza-se em razão do volume de compromissos, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. O ego estabelece os seus parâmetros e assoberba-se de ilusões e de posses mentirosas, que a realidade se incumbe de desfazer. A razão de ser do estresse. Imaginemos a nossa constituição emocional como sendo um tecido formado por diversas fibras que são ajuntadas ao longo da nossa vivência, da nossa encarnação presente, mas também com informações da nossa encarnação anterior. Nós somos universos, temos cada um de nós um nível de complexidade emocional que seria difícil destrinchar de maneira, digamos assim, mais sintetizada, mais especializada, cada uma das nossas emoções. Mas, no geral, o ser humano ele pode ser entendido a respeito de alguns comportamentos que ele deixa passar, ou que ele demonstra em seu convívio. O estresse, ele pode ser entendido como uma carga emocional que está superior à capacidade de resistência daquele indivíduo. O que podemos entender disso? Que talvez aquela malha emocional tenha sido esgaçada suficientemente a ponto de não resistir muito às cargas exteriores, muitas vezes também interiores, que o indivíduo vem a sofrer. Então, daí, ele desenvolve ou demonstra o estresse. O estresse, portanto, é o resultante de uma sequência de atitudes emocionais que o indivíduo presencia, digamos assim, né? E o que acontece? Como é que ele reage?
frente à carga emocional que recebe. Ele reage de maneira a adoecer, a entristecer. Ele reage de maneira, muitas vezes, exagerada frente a um estímulo que não necessariamente poderia dar o resultado que vem dando, né? Então, alguém muitas vezes recebe um estímulo pequeno e dá uma resposta muito grande. Isso pode ser indício do estresse. Então, a razão de ser do estresse, na verdade, não é exterior, é interior. Ao longo do nosso caminho enquanto espíritos, ou vamos pegar nessa presente encarnação, nós desenvolvemos diversas maneiras de reagir aos estímulos. Muitas vezes aprendemos desde a infância a reagir aos gritos, por exemplo, desenvolvendo algum tipo de fobia ou repetindo a atitude agressora daqueles que gritam conosco quando crianças, não é? Então, quantas vezes a gente não percebe a criança respondendo de maneira desordenada a um estímulo que o adulto lhe deu? Muitas vezes o estímulo do adulto é o grito querendo evitar a birra infantil. Agora, as crianças, a elas, nós podemos dar a compreensão porque elas estão na sua formação emocional. Se uma criança reage de maneira desordenada, nós, os adultos, deveríamos abordar essa criança de maneira mais serena. Mas não é raro. Nós reagimos com mais gritos e com ausência de serenidade. Isso conforma a personalidade do ser. Isso também impregna no ser um condicionamento emocional de reação frente aos problemas da vida. Então, aquele indivíduo cresce tendo como padrão responder aos problemas de modo desordenado. Isso pode ser uma das causas, não é? Mas também, como somos indivíduos multimilenares, trazemos em cada um de nós uma carga emocional de outras existências. Nosso modus operandi, digamos assim, de reagir frente às intempéries da vida. Quantas vezes nós, humanos, já nos recusamos a aceitar a realidade? E como recusa à realidade, muitas vezes já partimos para a fuga, não somente a fuga emocional, mas a fuga da própria vida. Não somente deprimimos, entristecemos, nos revoltamos, mas muitas vezes chegamos por tirar a nossa própria vida. Estressar é cumular de estímulos uma malha emocional que não está apta a responder àqueles estímulos de maneira a aprender e a evoluir. Bem, eu relatei algumas possíveis causas para a conformação emocional do indivíduo, localizando uma delas na infância. Mas sabemos que a reencarnação é a oportunidade não de repetição, mas de recomeço. Todos nós estamos aqui novamente e voltamos para nos darmos uma nova chance de responder de modo diferente aos acontecimentos da vida. Por isso que estamos no mundo de provas e expiações. Somos provados, somos testados, expiamos antigos erros, refazemos o nosso destino, e não é para que repitamos erros antigos que estamos aqui, embora isso aconteça com frequência. E é natural. É natural que o nosso caminho ele seja marcado por acerto e por erros. O erro é natural no processo de aprendizado. Inclusive, ele é necessário. O mal, não. Errar
é diferente de ser mal. No capítulo em que ela fala, Joana de Ângeles, sobre o estresse, ela também pontua os processos e mecanismos estressantes. Deste item, eu destaquei alguns pontos. Algumas pessoas possuem predisposição orgânica ao estresse. Desacostumadas à responsabilidade, gostariam de um mundo por eles elaborado, no qual os acontecimentos obedecessem a padrões agradáveis. Acreditam-se sem sorte, marcados por karmas dolorosos e, enquanto lamentam e mantêm a ociosidade, mais se enfermam e mais se desestruturam. Estão normalmente estressadas com pequenas ocorrências, não suportando os necessários trabalhos de renovação, que dependem exclusivamente deles. Embora recebamos estímulos externos dos nossos pais para responder dessa ou daquela outra maneira a acontecimentos desagradáveis da vida, a responsabilidade do espírito encarnado, a conformação emocional da sua própria existência. É para isso que nós encarnamos, para refazermos quem somos, trabalharmos as nossas emoções. Mas muitos de nós desenvolvem, ao longo da sua vida, comportamentos frente à existência, às provas e às expiações, que ao invés de nos melhorarmos, vamos nos incluir nesse exemplo, que ao invés de nos melhorarmos, pioram a nossa situação. É quando nos recusamos a enxergar os acontecimentos como responsabilidade nossa. Afinal de contas, a lei de causa e efeito nos garante que recebemos aquilo que damos. O que emanamos, nós atraímos também. Que nós, aos poucos, passemos a compreender a responsabilidade que temos frente àquilo que nos atinge, de maneira que não coloquemos exteriormente a responsabilidade pela nossa própria felicidade, a nossa própria conformação emocional. O outro é sempre um instrumento, nunca a causa da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, algumas pessoas podem possuir predisposição orgânica ao estresse, mas essa predisposição vem sendo construída ao longo de diversas existências, que acabam por desembocar no organismo do ser reencarnado. Algumas pessoas são mais suscetíveis a reagir de maneira desordenada e desproporcional aos estímulos exteriores. Estão desacostumadas à responsabilidade, como pontua Joana de Ângeles, porque, ao invés de se colocarem como personagens principais da própria existência, acabam por dar a outrem essa responsabilidade. Delegam ao outro a conformação do seu conjunto emocional, digamos assim. Então, por exemplo, alguém que repete que não é feliz porque não é amado, ao invés de desenvolver, de encontrar instrumentos para amar a si mesmo. Então, o mundo para essas pessoas deveria ser um mundo perfeito, que correspondesse aos seus anseios. Ou seja, ao invés do mundo ser um instrumento, uma oportunidade de melhora, essa pessoa espera que o mundo melhore para que ela seja feliz. Então, ela não é feliz porque o mundo não é adequado. Então, seria a mesma coisa de dizer que esse ser está sendo injustiçado. E aí mora um outro traço daquele que não aceita a realidade. Ele também se recusa a aceitar a justiça divina. E por se recusar a aceitar a justiça divina, ele não aceita absolutamente nada de ruim que lhe aconteça. E não aceita também que ele é o responsável por criar essa realidade para si mesmo. E todas as vezes que essa realidade que ele não gosta, mas que foi criada por ele, o atinge,
ele responde de maneira desproporcional através dos mecanismos e processos do estresse. Então, as desculpas são sempre que eu não tenho sorte, eu fui atingido por um karma, é como se ele estivesse ali sendo a exceção dentro da Terra. Ele pode até não verbalizar isso. Algumas pessoas verbalizam, de fato, mas ele pode até não verbalizar, mas ele demonstra através das suas reações. Quando não aceita de forma nenhuma se colocar como alguém que, bom, foi atingido por um mal, por algum dissabor, o que pode fazer para melhorar a própria existência? O que ele pode, o que precisa de fato modificar para que aquilo não venha se repetir uma outra vez com ele? Embora a encarnação não seja para que a gente repita erros, ela é a grande oportunidade da gente repetir o caminho tentando soluções diferentes. Uma dessas soluções diferentes é começar a perceber de maneira corajosa, através do autoconhecimento, quais são as emoções que mais se repetem e que mais malbaratam as nossas relações. Falar de estresse é falar de relacionamento, né? Estamos no mundo relacional. Nos estressamos não somente com situações, mas com as pessoas, com o relacionamento em geral. E agora que estamos dentro dos nossos lares, convivendo muitas vezes com familiares que para a gente são difíceis, é uma grande oportunidade para que a gente utilize o espelho da convivência para reconhecer de fato quem somos. Através desse esforço de reconhecer os nossos modos de reagir, nós começamos a entender e a encontrar a chave para mudar aquilo que a gente acha que é errado, que é ruim e que nos atinge de maneira injusta. A gente acaba por reconhecer que não existe injustiça dentro da lei de causa e efeito. Ou existem provas necessárias que necessitamos passar, ou existem expiações. No patamar onde nos encontramos agora, é assim que viveremos. Temos que aceitar a realidade. Aceitar em que sentido? Que ela não pode de maneira nenhuma ser modificada? Não, não é nesse sentido. Porque a realidade sempre será modificada a partir do momento que nós temos coragem de modificar nós mesmos. Às vezes não é o mundo que vai modificar, é a nossa maneira de olhar para ele que necessita urgentemente ser modificada. Ao invés de correspondermos às atitudes exteriores, às causas exteriores, aquilo que chamamos de causas exteriores, com pessimismo, podemos manter, por exemplo, ideias otimistas. Por exemplo, deixarmos de nos queixar com coisas que não podemos modificar. Agora, nesse instante, não está em nossas mãos modificarmos o cenário de maneira imediata. Nós podemos modificar esse cenário de maneira imediata, né? Vamos colocar assim. Através de quê? Atitudes coletivas. Mas o coletivo começa com a gente. A gente precisa se responsabilizar pelo coletivo e essa pandemia é uma grande oportunidade de entendermos o quanto um influencia um conjunto inteiro. Enquanto houver um hospedeiro, haverá vírus circulando. Olha só. Aí a gente começa a entender o nosso papel na natureza, por exemplo. Né? Nosso papel de não sujar a natureza, o quanto que um pedacinho de chiclete jogado no chão pode causar um transtorno no enchente. Ah, mas é só um chiclete. É assim que a gente começa a modificar as nossas atitudes. Por exemplo, escolhendo uma emoção na qual trabalharemos em prol de nós mesmos para respondermos de maneira diferente. Ao invés de darmos respostas ríspidas ao outro, que nos faz algum tipo de pergunta, que nos irrita, e como estamos agora tensionados, né? Ou seja, a nossa malha emocional está tensionada, a gente tem uma tendência a responder reativamente, sem pensar. A proposta que eu faço agora é que a gente não responda quando estiver chateado. Pode ser um começo, por exemplo, né? E aí, ao longo dos nossos dias, podemos pensar
como modificar outros defeitos. Uma maneira eficaz é identificar aquilo que as pessoas repetem a nosso respeito, que muitas vezes nós não queremos enxergar. Porque o ser que se estressa, que tem a natureza de reagir sempre de maneira estressada, no fundo, ele é orgulhoso. Ele não aceita que a realidade seja diferente daquilo que ele deseja para si mesmo, mas que não trabalha para construir. Eis o comportamento do orgulhoso, que acha que merece mais do que conseguiu trabalhar por construir. E aí, Joana também diz que estão normalmente estressados com pequenas ocorrências. É aquele que responde de maneira colérica sempre, quando é chamado, convidado a rever as próprias atitudes. Isso é um indício de alguém que é orgulhoso e que é reconhecido como estressado porque mantém repetidamente esse comportamento ao longo da vida. E aí cria aquela crosta, digamos assim, aquela maquiagem, aquela aparência de alguém que é irascível, né? Ao final das contas, se torna alguém difícil de conviver. O estresse, ele não só causa um mal para o próprio indivíduo, que experimenta no próprio organismo reações ruins, vamos colocar aí queda de cabelo, né, afecções na pele, diversas outras patologias que atingem o organismo, que no fundo o corpo, né, o corpo orgânico, ele é um mata-borrão de diversas ações que estão acumuladas no perispírito e que advém dos comportamentos morais do ser espiritual. Então, isso vem como se fosse uma cachoeira, né? Vem desembocando, acaba por cair no corpo. O estresse, ele é uma demonstração disso. E encontra na morada física alguns indícios que a gente pode reconhecer. Claro que nem toda queda de cabelo é porque a pessoa é uma pessoa estressada, né? Mas o ideal é que o nosso organismo funcione de maneira equilibrada e o estresse desequilibra isso. E ele deve ser tratado e trabalhado para que a gente possa abordar a vida de uma maneira diferente. Se abordarmos os nossos problemas respondendo a eles sempre com um supra-estímulo, deixamos de aprender aquilo que ele quer nos ensinar, que aquele problema quer nos ensinar, porque não estamos atentos o suficiente para perceber de maneira eficiente o que aquele problema nos traz. E o que acontece? Aquele problema pode vir a desaparecer, mas ele vai reaparecer lá na frente uma outra embalagem, porque o importante é que a gente aprenda, não simplesmente que a gente aceite a vida de maneira conformista, não é isso. É que a gente aceite que se estamos vivenciando determinadas situações, nós precisamos aprender com elas. E é tão somente por isso que estamos no mundo de provas e expiações, para aprendermos um pouco mais da vida e sobre nós mesmos. A encarnação é uma oportunidade de reeducação. Nesse trecho do capítulo sobre o estresse, Joana aponta a terapia para o estresse. E o que eu achei interessante é que ela não fala do remédio para o estresse, mas da terapia. O que significa dizer um processo. E como todo processo, tem diversas etapas. O remédio a gente encara como uma pílula que a gente toma e que resolve os nossos problemas de maneira mágica. Enquanto aquele remédio está fazendo efeito, parece que os nossos problemas sumiram. Como se a gente estivesse com dor de cabeça, tomasse um analgésico qualquer e aquele analgésico, tirando a dor, também retirasse a causa da dor. O que a gente sabe não acontece. A causa
permanece. O que some são os efeitos. Quando Joana fala da terapia para estresse, ela nos convida a vivenciar um processo, a termos coragem de começarmos aos poucos, reeducando o espírito que somos para a mudança real e profunda. Destaquei alguns trechos desse texto que diz: ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes. Quando se assentam os ideais em objetivos superiores e se realizam reflexões saudáveis e otimistas, naturalmente se adquirem forças morais para saber-se selecionar os fenômenos perturbadores daqueles que têm finalidades edificantes. Educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. A crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. A contribuição do Espiritismo para a educação espiritual, ela é imensa, ela é profunda, porque nos convida a entender o ser, não começando no berço, nem terminando no túmulo, mas olhando como ser imortal, que antecede essa existência, muito antes do berço, muito além do túmulo. Assim, a gente começa a compreender de maneira a respeitar os mecanismos da vida, o tempo como uma grande oportunidade, como um grande ajudante e construtor da nossa própria felicidade, porque é para isso que estamos destinados, para sermos felizes. Uma felicidade que por ora não compreendemos, porque não é deste mundo, mas começa a ser construída nele. O Espiritismo nos convida, ao entendermos como seres imortais, que nada vai ser construído, e esse nada que me refiro, nada que seja profundo, vai ser construído de imediato, de improviso. É preciso desenvolvermos a paciência para aceitarmos os mecanismos da vida. Aqui estamos em busca de nos desenvolvermos para sermos melhores. E isso não se dá de improviso, de imediato. Quando a gente começa a eleger objetivos e ideais imorredouros trazidos pela proposta de mudança ética do Cristo, começamos a assentar as nossas emoções na vida de maneira equilibrada. Assim, quando enfrentamos algum tipo de dissabor, apesar de experimentarmos tristeza, dor, medo, não nos perturbamos, não deixamos com que aquela situação nos cegue. E um cego caminhando a esmo, ele tende a cair, muitas vezes. Não é ideal que a gente caminhe sem enxergar o caminho. O ideal é que a gente consiga não adivinhar o que vem, mas aceitar que o que virá será uma construção do hoje. E quando aproveitamos o aqui e agora, acreditando na vida futura como consequência da nossa felicidade que construímos hoje, começamos a entender, como espíritos imortais que somos, que está em nossas mãos, desde já, construímos esse mundo de regeneração para nós mesmos. Quando passamos a acreditar na destinação gloriosa do espírito imortal, começamos a andar devagar porque temos pressa. E andar devagar é observar atentamente quem somos. Seguindo esses passos que Joana de Ângeles nos traz nesse capítulo sobre estresse, nós começamos a perceber que pode não estar tão distante
a felicidade, ou pelo menos um fragmento dessa felicidade que tanto queremos, tornando o nosso dia a dia mais feliz, embora os tantos desafios que se apresentem, nós podemos começar a construir isso pouco a pouco. Tornar o dia do outro mais feliz, por exemplo. Com pequenos gestos, nós podemos construir relações afetivas mais saudáveis. E isso em se tratando da convivência com o outro, na convivência conosco mesmo, na relação com a nossa própria mente. Ter hábitos saudáveis é muito importante. Se não lemos algum trecho edificante de algum livro, podemos passar a adotar esse hábito como um construtor da nossa mudança de hábitos emocionais. Através da leitura edificante do Evangelho, por exemplo, de alguma outra obra que traga mensagens positivas, nós passamos a nos convencer que existem condicionantes para a nossa mudança de postura mental. Esses condicionantes, muitas vezes, moram em pensamentos repetitivos e que podemos começar a quebrar, como o hábito também da oração. Não somente orar quando queremos que algo aconteça, orar para pedir alguma coisa, orar para que Deus, que a espiritualidade, interceda a nosso favor de maneira pontual, mas orar como um esforço de nos elevarmos, não nos anteciparmos a este momento, mas nos elevarmos. Elevar significa dizer subir a vibração, não antecipar o momento. Troquemos a oração edificante, ao invés de mantermos a ansiedade, troquemos. Passemos a agir em conformidade com o processo de equilíbrio através da oração. E orar é muito mais do que parar e pensar no que queremos. Pode ser também parar e pensar no que merecemos. Orar pode ser um pedido de socorro, mas também uma oferta de ajuda. Coloquemos dentro desses hábitos edificantes o hábito de orar por aqueles que estão precisando mais do que a gente. Nesse momento, muita gente sofre. Nós temos uma tecnologia espiritual. As informações que possuímos através do Espiritismo, que aclaram o nosso caminho, também pode aclarar o caminho de mais pessoas. Não estou com isso dizendo que devemos sair por aí pregando o Espiritismo, não, mas vivendo o Espiritismo, sim. Porque também temos o dever de modificar não somente a nossa estrutura emocional, mas oportunizar a outros que se encontram em desespero, não somente o conhecimento do que sabemos, mas a consequência do que já aprendemos com esse conhecimento especializado do espírito, que é o Espiritismo, uma proposta didática de modificação profunda do espírito. Temos um compromisso com essa vida. Estamos encarnados, vivenciando este grande momento, essa grande oportunidade. E que não nos desesperemos, nos questionando o que virá. Mas com o que temos agora? Como podemos contribuir para que o mundo seja melhor? Coloquemos nas nossas preces diárias o nosso Evangelho no lar, os que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando para trazer a saúde para as pessoas,
aqueles que estão se arriscando para manter serviços essenciais. É um modo de realizarmos a caridade e também um modo de sairmos de nós mesmos, dos nossos próprios interesses momentâneos. E quando fazemos isso, quando nos colocamos à disposição da caridade, nós damos um passo adiante na melhoria das nossas emoções. Quando nos abnegamos de mantermos o nosso interesse imediato, pensando em outros tantos que não possuem o que nós possuímos, quer seja de material, quer seja de espiritual, quando nos colocamos à disposição da vida, somos utilizados como instrumentos do bem, para construir esse mundo que tanto queremos, esse mundo regenerado, que é consequência dessa vida de agora, que é consequência do equilíbrio emocional que nos propusermos a viver agora. Está em nossas mãos a modificação da nossa própria vida íntima. É um desafio que exige coragem, sim, mas que é possível ser executado. Se não fosse possível, não seria uma proposta do Cristo. O Cristo só nos propôs aquilo que temos total capacidade de executar. Somos habilitados para sermos felizes. Desde já, se começarmos a eleger padrões mentais e morais edificantes e saudáveis. Não nos deixemos arrastar pelas aparências do momento. A matéria, ela tende a se construir e se destruir. Mas o espírito imortal, ele sobrevive a tudo. Já estivemos aqui diversas vezes. Não temamos perder a nossa vida, porque só sairemos daqui, e todos aqueles que nos cercam só sairão daqui no momento adequado, determinado. Qualifiquemos, sim, a nossa permanência na Terra. Qualifiquemos a nossa existência atual com sentimentos e ações positivas. Uma proposta inteligente do Cristo. Que se tivermos de perder a nossa vida, que seja por amor a Ele, por amor à causa, por amor a esse conjunto de propostas éticas que o Cristo nos traz e que coloca a lei de amor como a maior de todas, como o maior de todos os mandamentos. Quando a gente deixa de estar centrado nos nossos próprios problemas e passamos a enxergar o próximo como alguém que merece a atenção da nossa oração, do nosso pensamento, da nossa ação, nós executamos essa lei que o Cristo nos ensinou e que nos colocou como única porta para a salvação. Fora da caridade, não há salvação. Que a gente aproveite esse momento para pensar a respeito do estresse, pensar se é deste modo que nós queremos responder aos desafios da vida. Se a resposta for negativa, se não quisermos responder com atitudes estressadas e estressantes, é porque escolhemos o caminho do Cristo para nos guiar nessa luta que não começou agora e também não está perto de terminar. Ainda nos faltam outros patamares de modificação, mas importa que não percamos de vista que a nossa destinação é a felicidade. Muito obrigada a todos vocês. Agradeçamos também ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que tem nos dado contínuo suporte para vivenciarmos todas essas situações conforme nossa necessidade e nosso merecimento. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus amigos, hoje e sempre. Que assim seja.